E aí, guris e gurias, tudo bem com vocês? Hoje eu bati um papo com o professor Reginaldo Timóteo. A gente conversou sobre preparação para provas e testes. Ele falou bastante coisa sobre como estudar as músicas, sobre a escolha das músicas e sobre a preparação no dia da prova. Assiste aí que tá muito legal. Estamos aqui com o mestre Reginaldo, trombonista, professor do guri, e vai bater um papo hoje com a gente aqui, os alunos principalmente do Sequencial 3, que são esses alunos que estão se preparando para as provas, né? Preparando para as provas dos grupos, para as provas da EMESP. E é um prazer ter você aqui, Reginaldo, para conversar com a gente, com os alunos do guri. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, Anderson. Estamos por aqui. Maravilha. Reginaldo, quando a gente essas provas, quando sai o edital da prova, normalmente ela tem uma prova de confronto, né? Uma música de confronto, aquela que todo mundo tem que tocar, e tem uma de livre escolha. Nessa música de confronto, quando o aluno pega a partitura, qual que é a primeira coisa que você acha que ele tem que olhar ali, a primeira coisa que ele tem que fazer? Bom, uma das primeiras coisas que eu acho super importante é que o aluno ele fale com o professor dele, do polo, né, que ele procure o professor, procure uma orientação, dizendo que ele tem vontade de participar dos grupos, e aí, de acordo com o desenvolvimento, o nível dele, o professor vai direcionar um repertório ou mesmo as peças que são pedidas para ele, né, poder estar estudando e estar participando nesse dia da prova. Mas, de uma maneira geral, a melhor coisa que a gente tem que fazer nesse momento se for um repertório ou um estudo que a gente não conhece ainda, né, que a gente nunca estudou, então a gente deve conhecê-lo, né, estudar a fundo. Então, uma das primeiras coisas é fazer uma leitura rítmica, perceber a armadura de clave, que mais? Dinâmicas. As dinâmicas, exatamente. O andamento, né? Porque às vezes a gente tem marcado um andamento lá que pode ser que seja lento e às vezes a gente acaba tocando rápido, ou pode ser ao contrário. Pode ser um andamento um pouco mais rápido e a gente acaba tocando mais lento. Então, a gente tem que observar todas essas situações que tem na partitura, junto com o professor sempre, que eu acho bastante importante. E aí, junto com o professor e o aluno, a gente vai chegar num consenso geral sobre a peça. E aí sim a gente começar a estudar e desenvolver a peça. Preferencialmente um pouco antes, né? Pelo menos uns 2 meses antes das provas. Sim, isso é interessante que você falou dessa consulta com o professor, né? Que muitas vezes o aluno ele vai pegar a partitura e vai ver ali, tipo, uma indicação que ele não sabe o que significa, ou então um ritmo que ele não sabe o que é, né? Como ler aquele ritmo, né? Então o professor nessa hora é bem importante para ajudar o aluno. Sim, algumas coisas, principalmente se o aluno for muito jovem ainda, for bem iniciante, assim, tem alguns conceitos que talvez ele não tenha percebido, ele não tenha aprendido ainda. E é importante, lógico, até nesse momento que ele vai ser direcionado para uma prova, é importante que ele faça, que ele acabe aprendendo esse conceito novo, né? Essa nova circunstância que aparece na partitura. Legal. E aí, por outro lado, a gente tem aquela peça de confronto, né? Que é a peça de confronto, não, aquela peça que é de livre escolha. E aí, tem muito aluno que olha e fala assim, não, eu queria tocar tal peça, eu queria tocar outra peça. O que você acha legal? Você acha legal o aluno buscar uma peça mais técnica, uma peça mais melódica, ou vai na segurança ali do que ele já sabe, do que ele já está estudando? Então, eu tenho participado de algumas bancas nos últimos anos e quando o aluno é iniciante, eu acho que é mais interessante ele mostrar aquilo que realmente ele sabe e tem mais desenvoltura para fazer. Então, não adianta ele querer tocar uma coisa que seja talvez mais difícil
e no momento da prova ele não vai conseguir tocar, né? É interessante, talvez, ele até fazer isso, porque é um desafio que ele vai ter de tentar, de tocar uma coisa mais complicada, mas o que a gente, de repente, a gente está mais interessado é saber se ele tem alguns parâmetros, né, rítmicos, de afinação e de articulação. Praticamente esses 3 itens é o que a gente mais observa na prova, né? E isso a gente acaba aprendendo e a gente consegue perceber, na verdade, não só numa peça de grande nível técnico, às vezes uma peça simples, né? A gente consegue perceber todas essas questões, né? E o desenvolvimento técnico, né? Se ele toca mais rápido, se ele tem uma boa digitação, uma boa movimentação do braço, no caso dos trombones, a gente acaba percebendo também, lógico, se o aluno ele tem pouco tempo de estudo, a gente sabe que isso vai ser um pouco mais limitador, né? Essa movimentação do braço, né? Mas o que realmente, às vezes, o que importa muito são esses 3 quesitos, né, que a gente falou. E isso é uma coisa também muito exigida nas provas no meio profissional, né? Afinação, ritmo e articulação. Acho que uma constante desses três itens são muito importantes. Isso é uma coisa que dá para perceber até quando a gente está na aula, né? Quando a gente pergunta para o aluno assim, e aí, estudou? Ele fala, estudei. Na hora que vai mostrar, né, você já fala assim, estudou mais ou menos, né? E no teste dá para ver nítido também. Sim, alguns ficam mais inibidos, ficam um pouco mais tensos, mas outros nem tanto. Mas, no geral, isso faz parte também do processo de aprendizado e musical até. A gente também passa por isso em N momentos da vida, né? E então é importante que ele faça também esse tipo de prova para ele também ficar mais ambientado, né? E quando a gente está participando da banca, a gente também procura deixar o aluno o mais à vontade possível, né? Então a gente acaba perguntando de onde ele veio, quem é o professor dele, se ele gosta de estudar, se ele está lá no polo, se ele está feliz no polo, né? Se ele tem muitos amigos, se ele já participou dos grupos, se ele conhece os grupos, né? Então muitas vezes já sabem como são os grupos, já conhecem um pouquinho, aí morrem de vontade de participar. Outros não sabem muito bem o que mas ele está lá porque o professor falou que era importante que ele estivesse, então eles curtem e sempre a gente acaba vendo muita coisa boa, assim. Tem alunos, principalmente alguns que são bem juniores, assim, bem adolescentes, e a gente fica bem surpreendido, assim, com o que eles fazem, mesmo tocando uma coisa, às vezes, entre aspas, simples, né? Então é bem interessante ver esse processo ali de prova e tudo, é bem bacana. Legal. E aí, o aluno já sabe que ele tem que tocar, beleza. Na prática dele, até a prova, o que você acha legal ele fazer? Ele praticar tudo todo dia? Ele ter dias específicos para praticar as coisas? Fazer um simulado, sabe? O que você acha legal fazer? O interessante é ele tentar tocar isso todos os dias, um pouco, né? Ou separar por trechos, dependendo da peça ou do estudo, que seja um pouco mais longo, um pouco mais curto. Normalmente é uma coisa relativamente pequena, não é muito grande. Então, às vezes dá para você estudar inteiro, assim, num dia, né, durante um dia. E o interessante também é você sempre, do período que você se inscreve até o dia da prova, que você sempre passe isso com o professor na aula, né, é importante, tirando algumas dúvidas, né? E o ideal também, de repente, eu costumo sugerir para os alunos tentar decorar o máximo possível, assim, a partitura, para ficar um pouco mais à vontade, não ficar tão preso à partitura, né?
E essa coisa do simulado faz parte um pouco da aula já, durante a aula você faz o que você tem para fazer em questões dos outros materiais e reservar um tempinho no final da aula ou mesmo no início para tocar esse estudo, né? Esse movimento de peça que vai ser pedido ou que você escolheu para tocar no dia da prova. Então tocar sempre e a cada dia, logicamente, cada semana tentar tirar o máximo proveito possível desse momento, né? Tinha uma coisa que eu acostumei a fazer assim quando eu estudava, que até o professor Donizete falou, eu tinha um marca-texto, um conjunto de marca-texto colorido que era para rabiscar a partitura. Então eu tinha uma partitura toda rabiscada e uma partitura em branco, que é para o dia da prova, né? E é interessante para os alunos também, né? Não ter esse problema de, não, o que eu estou com dificuldade? Vou anotar aqui para quando chegar na aula eu mostrar ao professor, olha, tá aqui, esse trecho que eu não estou conseguindo, estou com dúvida, né? Então, essa coisa a gente escrever na partitura é bastante importante, assim, muitos acabam não tendo esse costume, mas a gente, lógico, que fique incentivando para que eles façam isso em algum momento, né? E anotem e façam essas anotações, porque num momento assim de um pouco mais de ansiedade a gente acaba realmente esquecendo, né? De alguns detalhes. Então, se a gente tem isso marcado, né? Visualmente a gente consegue registrar melhor isso, né, do que simplesmente, olha, aqui é mais assim ou é mais assado, né, aqui é mais forte ou aqui é mais fraco. Então, se você faz lá uma anotação com um lápis ou um marca-texto colorido, um lápis de cor, por exemplo, isso vai ficar um pouco mais automatizado, né, na nossa mente. Então, você vai acabar fazendo aquilo de maneira mais, até, vamos dizer assim, um pouco mais mecânica, mas porque justamente você sistematizou aquilo durante o estudo, né? Então, realmente, você não vai deixar de tocar forte no lugar que realmente era forte. Então, isso é bem importante, sim. A anotação na partitura, isso faz muito sentido. Legal. E aí, o aluno chegou no dia da prova. O que é legal ele fazer? Ele faz um aquecimento, toca, ele treina bastante as coisas que ele tem que tocar, ele vai para a prova. Chegou lá na hora, o que ele precisa pensar mais, né, para poder tocar legal? O que você acha importante para o aluno? Então, o dia da prova é sempre um dia, às vezes, muito corrido. Às vezes não temos muitas salas, né, disponíveis. E muitas das vezes a gente tem muitas pessoas na mesma sala tocando ao mesmo tempo, né? Então os alunos vão chegando, vão aquecendo, e aí em algum período do dia, algum momento, a gente tem essa concentração maior, né? Então, assim, o que é importante é que a gente tente ficar o máximo concentrado possível, mesmo com toda essa movimentação na sala. Se é possível, o ideal é que a gente chegue mais cedo, pelo menos 1 hora mais cedo, né? A gente sabe que São Paulo é muito grande, é muito difícil, às vezes, você se locomover com um determinado tempo de sobra, assim. Mas então é interessante você chegar pelo menos com 40 minutos, 1 hora de antecedência, para você fazer um aquecimento no mínimo básico, assim, que você já faz, né, na sua casa, que você já faz na sua rotina. Então, fazer um pouquinho de nota longa, um pouco de respiração, que é bastante importante, talvez mais do que as outras coisas, para também dar uma relaxada, né, fazer um pouco de abelhinha. A ordem não foi muito bem essa, mas vamos colocar na ordem. Então, um pouco de respiração, um pouquinho de abelhinha, notas longas, um pouquinho de flexibilidade, né? E um pouquinho de articulação, e aí dá uma passadinha assim em alguns pequenos trechos que você acha importante na peça e ficar tranquilo, né? Ficar ali naquele momento.
em algum momento talvez seja interessante você ficar um pouco mais introspectivo, não gastar muita conversa com os amigos, que eu acho que é bom, mas pode deixar você um pouco disperso, né? Disperso, isso. Então acho que é interessante você ficar bem mais concentrado, mais quietinho, né? De repente fazer o que a gente costuma ver com os jogadores de futebol, que eles descem do ônibus com aqueles fones e ouvindo coisas, né? Musicalmente pode ser, eles ficam mais concentrados e então pode ser uma coisa boa, de repente você ouvir uma gravação ou você ficar ouvindo alguma coisa que você goste para ajudar você a ficar um pouco mais calmo e manter ali o seu relaxamento, né, antes da prova. Mas, de maneira geral, é muito tranquilo, assim. A gente sabe que de todas as limitações de todos os alunos, praticamente, de que todos têm vivências muito, muito parecidas, né, realidades muito parecidas. Então, ali a gente não tá para terrorismo, a gente está ali para ouvir e ver o que eles têm de melhor, né? Então é muito tranquilo, assim. E o principal na hora é respirar bastante e fazer música, né? Sim, tem que curtir, tem que chegar lá, respirar, fechar o olho e deixar o som sair, assim, porque vai dar certo, né? E outra, na pior das hipóteses, assim, se der tudo errado logo no início, a gente conversa com o aluno. Já aconteceu várias vezes, né? Os colegas da gente às vezes interromper um aluno, de interromper e falar assim, não, vamos fazer de novo, vamos começar de novo, e assim acalmar para ele também se sentir à vontade, não fazer com que aquela prova seja uma marca ruim na memória, né? Então a gente também não é exatamente uma segunda chance, mas é um momento de descontração mesmo para ele poder tocar e se sentir à vontade naquele período. Né? É que assim, por mais que ele esteja fazendo uma prova, né, ninguém está ali para terrorismo. Então é interessante ele entender que assim, a gente sabe que ele tem potencial para estar ali, né? Então é só tocar. Então às vezes o nervosismo atrapalha, né? Mas o tocar é o mais importante. Então essa segunda chance também é importante para ele. Sim, sim. Sim, é lógico. E depois, né, normalmente a gente costuma, em algum momento, dar um feedback assim, para o professor, né, desse aluno, e falar assim, olha, foi legal isso aqui foi muito bom, isso aqui não foi tanto, por esse motivo, né, ele foi melhor nisso, não tão melhor naquilo. E então, aí, no decorrer do ano, o professor no polo consegue também como eu posso dizer, direcionar um pouco mais a prática do estudo, né? Ou mesmo que seja do repertório, nessas deficiências que o aluno apresentou, né? E assim, é uma coisa de crescimento mesmo. Cada ano você vê o crescimento dos alunos, né? Um aluno que tocou às vezes não tão bem, que teve muitas dificuldades, no ano seguinte, quando ele faz a prova novamente, ele já superou aquilo e de repente apresentou alguma outra dificuldade, né? Alguma outra problemática, assim, mas é um crescimento constante. Se realmente ele mantém os estudos de maneira concisa e bem orientada, o crescimento ele vem automaticamente e é muito perceptível. Isso. Maravilha. Tem mais alguma coisa que você queira conversar, falar para os alunos, dar uma dica, ou então só mandar uma boa sorte para todo mundo, estuda? Assim, eu acho que o quanto mais a gente se prepara, é mais importante, né? E quando a gente vai fazer uma prova, eu sempre ouvi isso de um dos meus professores, que a gente tem que gostar do que a gente está fazendo antes de querer que as pessoas gostem. Então não importa muito se quem está ouvindo a prova, se eles gostaram ou não. No final das contas, é o que importa, se a banca gostou ou não. Mas a gente tem que ter
um juízo próprio, dizendo que não, eu gostei, eu fiz um bom trabalho, né? Eu toquei bem, eu errei algumas coisas, mas eu superei X dificuldades. Então, é isso que a gente tem que ter consciência, e não é uma coisa fácil, é uma coisa que a gente aprende, inclusive, nos primeiros anos. Então, a gente tem que trabalhar isso bastante, não é uma coisa fácil, é uma coisa realmente que dá bastante trabalho, mas a minha dica é essa, de que a gente procure sempre fazer aquilo que a gente gosta, né? Você não tem que tocar exatamente uma coisa que o seu professor queira, né? Mas também uma coisa que você goste de tocar, né? É lógico que você não vai brigar com o seu professor porque ele quer que você toque A e você quer tocar B. Mas eu acho que quando a gente entra num consenso com o professor, isso é muito bom. E a gente também tem que se sentir à vontade para isso, né? A gente tem que gostar, a gente tem que estar preparado e reconhecer também, né, que tem determinadas coisas que a gente não tem condições de tocar. E aí o professor vai dizer, olha, por isso, é melhor que você toque essa peça, esse trecho, e não aquela, por isso. Então isso é bem importante dos alunos terem já a consciência, embora eles, às vezes eles são menores, né, não tem muito senso assim do que é muito difícil, o que é muito fácil, mas é importante que eles já comecem a entender, né, e acho que isso é importante. Maravilha. Reginaldo, muito obrigado aí pelo bate-papo, valeu, e espero que os nossos alunos gostem. Também espero que sim. A gente tem muito carinho pelos alunos e a gente sempre deseja o melhor para eles, e ainda mais agora nesse cenário que a gente vive, nesse momento, é muito importante que eles saibam que a gente também gostaria de estar com eles, né, nos polos ou mesmo nos grupos, né, os professores nos grupos, faz muita falta. E então em breve a gente vai estar de volta, se Deus quiser. E havendo as provas, a nossa intenção é que todos realmente que tenham um pouco mais de desenvolvimento, que já esteja um pouco mais pleno, né, com o instrumento, que realmente faça sim a prova, e o nosso desejo é sempre de boa sorte para todos. Exatamente. Obrigadão, Reginaldo. Valeu, hein? Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau. Valeu.